E aí, pessoal? Preparei um thriller para você. 30 minutos de terror psicológico via áudio. Ouça com os fones para ter uma experiência imersiva. Você pode estar curtindo o canal em outro lugar, mas essa história só termina quando você terminar de escutá-la. Caso contrário, corremos o risco de reencontrá-la em outros lugares. Em breve. Vemos colados ao celular. Dormimos com ele ao lado. Acordamos com ele vibrando. Mas e se um simples áudio de WhatsApp fosse o começo de algo que você não consegue mais parar? Noite de domingo. A chuva caía forte. O vento batia contra as janelas. No sofá, a jovem Laura terminava uma maratona de séries. Era do número da Júlia, sua melhor amiga desde a infância. Mas havia um problema. Júlia morreu há 5 meses. Um câncer fulminante que a levou em questão de semanas. Laura ainda se sentia culpada, pois a última viagem que fizeram juntas foi para um local de repouso espiritual, mas não para descansar em paz. Chocada, Laura atendeu a chamada. A voz era de Júlia, sem dúvidas, mas estava abafada, como se ela falasse de dentro de um lugar fechado. Lara, me escuta! Eu achei uma saída. Mas você precisa vir rápido. Eles estão. A estática voltava a reiniciar o áudio. Laura tentava se aproximar para ouvir melhor, mas não conseguia entender nada. A voz se esforçando para ser ouvida. Por favor, Lara, me escuta. A voz sussurrava. A tela do celular piscava, mas a conexão era ruim. Faticamente, a voz conseguiu ser ouvida por alguns instantes. Lara, preciso da sua ajuda. Eles estão me prendendo aqui. Prendendo, prendendo, prendendo. Lara, me tira daqui. Lara, prendendo, prendendo, prendendo. Lara, me tira daqui. As palavras eram ditas cada vez mais fracas. A voz de Júlia parou abafada. O áudio reiniciou. O celular travou. A mensagem sumiu da conversa. O número ficou indisponível. Laura, chocada, tentou ligar, mas era indisponível. Tentava se convencer de que era apenas uma brincadeira de mau gosto, mas não conseguia. Decidiu ir para a delegacia para registrar um boletim de ocorrência. Mas o que diria? Um áudio de um número inexistente. A voz de uma mulher que parece estar presa. A princípio, o policial não quis registrar, mas Lara insistiu. Deixou o celular do lado do boletim para que o policial ouvisse os áudios. Ele ainda assim não acreditou. Nos dias seguintes, Lara começou a sonhar com Júlia. Ela sempre aparecia no mesmo lugar. Um túnel escuro, com paredes molhadas e luzes piscando. Ela tentava se aproximar, mas a cada passo que dava em direção a Júlia, a figura se tornava mais distante. Me encontra, por favor, por favor, por favor, por favor, por favor, dizia Júlia. Eu tô aqui. Eles me mantêm aqui. A voz de Júlia ecoava pelo sonho, pedindo socorro. Os pedidos de socorro ecoavam na mente de Lara, mesmo acordada. Decidiu investigar. Descobriu que, antes de morrer, Júlia participava de um grupo online de pessoas que exploram locais abandonados. O último lugar que visitaram, uma estação de metrô desativada nos arredores da cidade. Lara chamou as amigas de Júlia, mas nenhuma atendia. Anos de amizade, risadas, segredos, lembranças inundaram a mente de Lara. Anos de amizade, risadas, segredos, lembranças. Ela se despediu do trabalho, pegou o carro e partiu. Era uma antiga estação de trem subterrânea, abandonada há 20 anos. A entrada principal estava trancada, mas Lara avistou um homem saindo de um buraco improvisado no muro. Sem hesitar, ele se aproximou. A figura sorriu, se apresentou. Dizia ser um morador da região. Viram botar a menina naquele lugar? Perguntou o morador. Qual menina? Perguntou Laura. O morador a olhou. A menina que procurava os seus amigos. Ah, você está procurando a Júlia, disse o morador. A Júlia, a menina que morreu, acha que está presa ali. Morador, mostre onde. É um lugar perigoso. Mostre onde, por favor.
Teve um caso, sim. Há uns tempos, um grupo de jovens foi para lá. Pela manhã, entraram, mas nunca mais saíram. Achamos que se perderam no labirinto de túneis. Segundo o morador, a estação era um lugar misterioso, cheio de corredores labirínticos, escadas e trilhos. Morador disse que sabia onde a porta de acesso ficava. Ao ouvirem, o celular de Lara vibrou. Mesmo número, mesmo aviso. Você está perto, mas cuidado, eles conseguem ouvir. Eles quem? Perguntou Laura. O morador olhou para trás. Lá vem, disse ele. Sem entender nada, Lara seguiu o morador entre trilhos e corredores escuros. A trilha sonora ecoava o medo. Correria de passos, batidas, gritos, gemidos. A cada curva escura, o medo aumentava. Laura ouvia os sons do celular, mas já não se lembrava do caminho. Correu. O morador, mais veloz, desapareceu. Ela se viu sozinha. No fim do túnel, Laura encontrou algo. Uma porta de ferro com um símbolo. Estranho, um triângulo invertido dentro de um círculo. No chão, um gravador de voz. Ao apertar o play, ouviu dezenas de vozes sussurrando ao mesmo tempo. Chamavam por nomes, inclusive o dela. Lara, Lara, Lara. A voz se intensificava. Sussurro em uníssono. Suas vozes ecoavam pela estação. O gravador se intensificava. Sons de correntes arrastando. A voz sussurrava. Você está perto. Nós sabemos que você ouve. Estamos te esperando. Ela ouvia as vozes do celular. Seus pés machucados, sem rumo, se depararam com uma escada. Chegou ao final e viu uma luz. Arrepiante. O corredor se alongava. A porta de ferro no final do túnel. Um único raio de luz iluminava o símbolo no chão. O gravador tocou. As vozes se intensificaram. Sussurro em uníssono. Suas vozes ecoavam pela estação. A voz sussurrava. Escute! O gravador se intensificava. Sons de correntes arrastando. A voz sussurrava. Você está perto. Nós sabemos que você ouve. Estamos te esperando. Sussurro em uníssono. Suas vozes ecoavam pela estação. A voz sussurrava. Presa. Prendemos você. Prendemos você. Prendemos você. Prendemos você. Prendemos. O gravador se intensificava. Sons de correntes arrastando. A voz sussurrava. Escute! Sussurro em uníssono. Suas vozes ecoavam pela estação. A voz sussurrava. Você está perto. Nós sabemos que você ouve. Estamos te esperando. Atrás dela, passos. Não de um, mas de muitos. Ela correu. A porta de ferro no final do corredor se abria. A luz se intensificava. Ela correu. Quando chegou à superfície, seu celular explodiu em mensagens de números desconhecidos, todas com áudios. Lara nunca mais atendeu o telefone, nunca mais ouviu áudios, e vive hoje desconectada de tudo. Mas às vezes, em noites silenciosas, ela acorda com o som de notificações e sussurros vindos debaixo da cama. Você ouviu? Agora nós vemos você. E aí, curtiu a história? Comenta se você gostaria de outra história e se inscreve para não perder o lançamento do próximo episódio.